Miriam, teve tanta coisa legal no seu depoimento agora sobre o diagnóstico, que eu vou destacar algumas coisas e eu vou passar para o James, porque eu realmente saber se para ele foi parecido, foi diferente, o que que foi, né? O que que bate, o que que não bate. Mas você destaca alguns pontos que eu achei muito ricos para essa discussão, né, do mês de abril, que é o mês da conscientização sobre o autismo, e a própria Genial Care, assim como o autismo e o mundo autista também, tem muito essa ideia de desmistificar e conscientizar questões em relação ao autismo, mas você fala, por exemplo, de você ter demorado a perceber o diagnóstico, ou melhor, os profissionais demoraram a perceber o seu diagnóstico, embora você fosse tendo o diagnóstico das condições coexistentes, ou das comorbidades primeiro, né? Sim. E aí eu fico pensando na própria questão de como a mulher autista, às vezes, ela demora mais por causa dessa questão de camuflagem social, e como muitas vezes a gente não consegue ler, a gente que lida, né, profissionalmente com o autismo, às vezes é um desafio ler as características da pessoa autista da infância, da adolescência. Por isso eu acho muito bacana o seu trabalho até com adolescentes, que você também faz, de Uhum. poder perceber o comportamento deles, ou o que está por trás desse comportamento que muitas vezes a gente adulto, não percebe, né? Sim. E é um grande desafio, mas essa riqueza por trás do ser humano, que toda criança, todo adolescente, toda pessoa tem, ela merece ser respeitada, inclusive para criar valor, para brilhar, ser feliz e atuar positivamente na sociedade. Isso mesmo. Pensando nisso, James, eu queria muito saber como foi o seu caminho até o diagnóstico. Se você acha que, por exemplo, na sua vivência como um homem autista, ou do lugar que você está, você é de Belém, né? Isso, de Belém, exatamente, Mas, né? assim, essas características, como você acha que é a mesma vivência da Miriam? É diferente? Diferente do quê? Eu gostaria, acho que todos gostaríamos de saber um pouco disso. Excelente, Sofia. Então, né, eu agradeço essa oportunidade, né, de estar contando com um pouco mais de detalhes, né? Então, né, a gente sabe que ninguém se torna autista a partir de algum evento ou algum tipo de trauma da vida, né? Pois o autismo, ele sempre esteve lá, né? E no meu caso, né? Olhando para trás, eu e a minha família também, a gente vê que o autismo ele sempre esteve presente na minha vida, mas ele era como assim, o autismo, na verdade, ele era o elefante na sala, né? Mas a gente não falava sobre esse elefante, pois a gente achava que fosse apenas uma decoração, né? A gente achava que as minhas características autísticas, elas apenas faziam parte da minha personalidade. Eu apenas era uma criança muito mimada, chorona, cheia de tiques motores, né, e verbais. Então, assim, né? Hoje em dia, eu vejo que se eu já tivesse o diagnóstico naquela época, eu acho que muita coisa poderia ter sido diferente ou não, né? Eu fico até me perguntando, até conversando com a minha mãe, né? Se a gente já soubesse do meu diagnóstico desde aquela época, né? O que teria sido diferente, o que não teria sido, né? A gente não sabe se hoje em dia eu estaria onde eu estou, já formado, já com 2 faculdades, já muito viajado, né? Ou se a minha família teria me super protegido, né? Se a minha família assim, ia ter impedido, né, esses meus avanços por conta de preocupação, né? E A mais linha, aquela, Gêmeos, você sim, falando isso, a linha entre a superproteção e o cuidado que te faz avançar, porque te dá uma prudência e que você resolve as coisas que você precisa resolver, e a superproteção que te paralisa, é uma linha muito tênue, né? certeza, Sofia, com certeza, né? E na condição de pai, na condição de mãe, né? Eu sei que é difícil, né? É difícil estar Sim. adaptando e estar administrando, né, as doses, mas assim, a minha família sempre foi muito maravilhosa, isso daí eu não posso reclamar de forma nenhuma. Minha mãe, meu pai sempre me deram muito, né, apoio, sempre me incentivaram a estudar, a ler. E a minha mãe sempre me defendia de tudo, no colégio mesmo, né? Quando tinha algum tipo de problema de bullying de colegas, ou até mesmo, assim, de
atitudes equivocadas, inadequadas de professores, a minha mãe vivia lá, quebrava o pau, chutava o pau da barraca, né? Tudo para me defender, né? Sua mãe é E barraqueira igual a mim. não, com certeza, com certeza. E assim, né? A gente vê, né, que esse é o tipo de coisa que é super comum em mães de autistas, né? Elas gostam de defender os filhos e não apenas por gostar, mas isso é super necessário, porque a gente sabe, né, Sofia, que a pessoa autista, né, Miriam, a gente assim, a gente tem essa dificuldade para estar interpretando, né? As pessoas, as intenções, as atitudes das pessoas. Então, por conta disso, a gente é muito vítima de bullying, é muito vítima de maldade, né? Então, a gente realmente, assim, né? Eu agradeço muito que nós aqui, nós tivemos, né, uma família que nos deu a base, né, para nós estarmos onde nós estamos hoje, certo? De modo, então assim, né, que ao longo da minha trajetória, né, eu sempre gostei muito de viajar, né? Mas assim, né? A minha primeira viagem completamente sozinho mesmo, sem amigos, sem os meus pais, foi um ano antes da minha formatura, foi justamente o meu presente de formatura. Eu fui sozinho fazer É muito corajoso, amigo. um mochilão pela América do Sul. Uhum. Eu queria ir para lá para o Machu Picchu, lá no Peru. Então, assim, foi um longo tempo Delícia. de planejamento, de pesquisas, nossa, assim, né? Naquela época eu não sabia Bem que eu, altinho, de mínimos detalhes, imagina. com certeza, isso mesmo, né? Assim, hoje eu sei, né, que isso é típico de uma pessoa autista, né? O planejamento, detalhes, e eu Tudo, via tudo na internet, a planilha de custos, destinos, quantos tudo. tempos Olha, meu eu companheiro está ia fazer. ouvindo, ele sabe bem disso. A Exatamente, gente tudo planeja isso. tudo nos mínimos detalhes. Com certeza, né? É. Só que a gente sabe que mesmo com muito planejamento, né, as coisas invariavelmente elas saem do planejado, imprevistos acontecem e sempre que acontecia algum imprevisto nessa viagem, eu me sentia muito mal, me sentia muito desorganizado, mas eu não entendia, né? Por que que eu estava sentindo aquilo, né? Já que eu sabia que imprevistos acontecem, mas aquilo me fazia mal. Aí os anos foram avançando mais um pouco, né? Aí depois que eu terminei o mestrado, eu fui fazer uma pós-graduação, né? Fui fazer um intercâmbio na Europa, em Londres, né? Que era meu sonho, né? Então, assim, né? Esse período foi bastante estressante, assim, de preparação, né? Eu ficava vendo com muita agonia, né? Onde eu ia ficar hospedado, onde eu ia morar, né? Pelos 5 meses da viagem. Assim, os lugares que eu visitaria, todos os restaurantes onde eu ia fazer as minhas refeições, sabe? Foi tudo bem planejado, bem detalhista mesmo, né? Eu até via o trajeto todo que eu teria de fazer no Google Maps, eu via tudinho, né? Novamente, eu não sabia que isso é típico de pessoa autista, se planejar, né? Só que a viagem em si, ela foi maravilhosa, mas assim, eu fui sozinho, né? Só que dessa vez não foi uma viagem de turismo, eu fui morar lá. Então, Isso é muito corajoso, eu não daria, não eu sou sei, não sei. mesmo, Eu não daria eu conta, mas não sei. Eu sou descarado mesmo, entendeu? Eu quero fazer as coisas, eu vou, aí eu me viro, né? E planejo Sim, bastante, né? esse espírito de buscar, eu acho que, eu não sei, é uma coisa meio intuitiva, acho que autistas têm muito isso. A gente não sabe como, mas a gente vai planejando, a gente vai fazendo Pois é, vai a gente dá um calculando na jeito bota e de vai. fazer acontecer, né, Sofia? Isso mesmo, né? Hiperfoco. Só- Hiperfoco, exatamente, né? Só que, assim, diferente da minha vida aqui em casa, né? Assim, aqui na minha casa eu estudo muito, né? Eu tenho, né, dificuldades, mas eu fico estudando. Eu apenas estudo. Eu acordo, né? Faço as minhas refeições já prontas, entendeu? A casa é constantemente limpa, a roupa é constantemente limpa. Eu só me preocupo
em estudar, né, e ser feliz, né? Só que lá, como eu estava morando, né, e sozinho, eu tive que me dar conta de estudar, o que foi bastante pesado por si só, né, porque a carga da faculdade é pesada, as aulas eram super intensas, muito trabalho, muita pesquisa, e além de estudar pela primeira vez, eu tive de cozinhar, cuidar da casa, cuidar da minha roupa, foi muita coisa na minha cabeça, por eu estar sozinho me organizando, então esse período foi muito desgastante. Nossa, eu nunca me senti tão cansado, tão perdido quanto nessa época. Isso tudo, no longo prazo, foi me fazendo muito mal. Então, aí eu acabei agravando o transtorno de ansiedade generalizada que eu já tinha, né? Acabei desenvolvendo depressão também, foi bem barra pesada, e desgaste mesmo físico, né? Tanto é que no final da viagem, eu já tinha passado 4 noites que eu não dormia nada, né? Eu não desligava, eu ficava ligado o tempo todo, eu me deitava para tentar dormir e não conseguia, né? Porque, né? Pois a cabeça ficava antenada 24 horas. Eu só Parece que o nosso cochilava, cérebro não desliga, né, James? Eu o acho. cérebro Minha não mãe falava que o desliga. barulho do meu cérebro, porque eu ficava Exatamente. dias, e depois de adulta, não cessou totalmente. Claro que a gente tem mais controle, mas Sim, depois de sim. adulta, eu ficava noites em claro. Jesus, eu penso, como é que eu conseguia ficar tanto tempo acordada? Com Porque isso não é certeza, né? saudável, né, de Isso não é forma. saudável de forma nenhuma, né? Agora, imagina a minha situação sozinho lá, né? Bem longe de casa, então foi um desafio bem Não. maior.